continuidade à exposição. Não estou achando meu arquivo aqui. Cadê o Mateus? Corre aqui, Mateus. Vamos lá, até que o Mateus procura aqui. Abra o seu texto aí. Em Marcos capítulo 14. Vamos ler do versículo 27 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, porque é a palavra do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu a sua palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fale ao nosso coração, alimente, ó Deus, a nossa alma. Permita que ouçamos com clareza a tua voz. Que o Senhor, ó Deus, trate cada coração que está aqui nessa noite. E de tal maneira que o Senhor seja glorificado, honrado, amado, e as nossas vidas edificadas. Tenha misericórdia de mim, Pai. Me dê a graça de expor a tua palavra com zelo, com fidelidade, sobretudo, ó Deus, no poder e na dependência do teu Espírito. Nós oramos para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, saber que Deus está no controle de cada coisa da nossa vida é confortador, mas também é assustador, porque nada foge ao olhar de Deus, nada. Deus nunca se perde, e Deus nunca é pego em surpresa. Ele tem todas as coisas sob o seu controle, inclusive as nossas falhas. E quando eu digo as nossas falhas, não são as falhas que nós cometemos agora, até as que ainda vamos cometer. Às vezes é até difícil para a nossa mente conseguir entender isso. Como Deus consegue ter o controle de todas as coisas, inclusive das falhas que nós ainda iremos cometer. Nós não temos o controle nem do presente, quanto mais do futuro. Mas Deus tem o controle de tudo. É confortador saber disso.
É confortador saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, é confortador saber que Deus controla cada aspecto da nossa existência, é assustador saber que Ele sabe também dos nossos pecados também. Ele sabe de tudo, sabe da nossa fragilidade, sabe, como foi lido na liturgia hoje, que nós somos pó, sabe que nós somos fracos, Ele sabe de tudo isso. E o texto que está diante de nós, nos fala sobre isso. Nós vamos aprender nessa passagem que o nosso Deus tem tudo sob o seu controle, e Ele vai usar todas as coisas, até mesmo as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas falhas, para cumprir o seu propósito. Ele vai usar tudo. Isso nos mostra que Deus sempre será vencedor. Isso nos mostra que Deus nunca ficará para trás, porque um Deus que controla todas as coisas e é capaz de dirigir até mesmo as nossas falhas e as nossas fraquezas para cumprir o seu plano, e ao mesmo tempo, isso é surpreendente, ao mesmo tempo Ele há de usar essas coisas para mudar a nossa existência. Deus tem um compromisso com o plano dele, só que o plano dele inclui a mudança da nossa vida, para que sejamos conforme a imagem de Jesus. E na sua soberania, Ele usa todos os acontecimentos para isso, até mesmo as nossas fraquezas. Isso ficará claro durante a exposição. Então vamos olhar para o texto. A primeira verdade que nós queremos destacar está no versículo 27. Nós temos aqui um alerta de Jesus para os seus discípulos. Ele diz o seguinte: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Rapidamente o contexto dessa passagem. Lembra no sermão anterior, tudo bem, já tem uns 2 domingos isso, mas Jesus estava na festa da Páscoa. Ele tinha acabado de celebrar a Santa Ceia. Ele, na verdade, foi ali que ele dá início à Santa Ceia. Foi a primeira ceia, vamos dizer assim, e também a última de Jesus com os seus discípulos, que depois ele vai morrer, e ele promete que eles iriam cear novamente com ele lá no céu. Mas a passagem termina no versículo 26 dizendo: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso nos ajuda a situar em que lugar Jesus estava quando ele diz o que ele disse aqui. Ele estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E ali naquele contexto, então, ele olha para os seus discípulos e diz: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Diferente de nós, Deus não reage aos eventos, Ele governa sobre todos eles. Diferente de nós, Deus não reage aos eventos, Ele governa sobre todos eles. Nós, criaturas finitas, estamos sempre reagindo aos acontecimentos da nossa volta. Às vezes reagimos com confiança e obediência, outras vezes reagimos com medo e desobediência, outras vezes com medo, mas com obediência. O fato é que nós só somos capazes de reagir aos acontecimentos, às vezes corretamente, às vezes não. Agora Deus é diferente. Deus não reage aos acontecimentos porque Ele governa sobre todos os acontecimentos. Reagir é uma atitude de quem não tem controle. Reagir é a atitude de alguém que é limitado e que não pode fazer nada diante dos acontecimentos, a não ser reagir, ou com confiança, ou com obediência, ou com medo, ou com desespero, ou com tranquilidade, mas é só isso. Agora Deus, diferentemente, Ele governa sobre cada acontecimento. Então a atitude e resposta de Deus sempre serão diferentes. E nesse texto em questão, Jesus alerta os seus discípulos que eles iriam se escandalizar. A palavra que se escandalizar, ela quer dizer literalmente que eles iam se dispersar.
ou desertar, talvez seja melhor. Qual que é a ideia? Jesus está dizendo o seguinte: olha, todos vocês, diante da pressão e do medo, quando eu for preso, vocês vão, fugir. A ideia de desertar é melhor. Pensa num soldado desertor, ele deixa a guerra, deixa os seus companheiros e fogem. Isso é o que Jesus está dizendo. Vocês vão fugir, não vai ficar ninguém, vão me deixar só. Eles não estavam entendendo isso ainda, mas é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando as coisas ficarem complicadas, vocês literalmente vão fugir. Essas coisas acontecerão não somente porque Jesus conhece o futuro, porque Ele é onisciente, mas porque Ele já havia profetizado na Escritura. Olha para a sua Bíblia, no versículo 27, ele diz: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando ele diz porque está escrito, ele está fazendo referência a um texto da Escritura. Que texto é esse? Zacarias 14, 27. Ele está fazendo referência a uma profecia de Zacarias 14, 27, que diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Bem, quem que falou através do profeta Zacarias? Deus. Então quem diz aqui, ferirei o pastor? Deus. É Deus que faria isso. E quem é esse pastor? Jesus. No Novo Testamento, Jesus é conhecido o bom pastor, e o pastor que dá vida por suas ovelhas. Esse é Jesus. O ponto dessa profecia, ela se refere ao tempo em que Jesus seria morto na cruz. Esse é ferir o pastor. E as suas ovelhas iam ser dispersas, elas iriam fugir. Na verdade, quando Jesus foi preso, lá no Getsemane, se você olhar o versículo 50, vai dizer o seguinte: então deixando todos, fugiram. Eles de fato fugiram. Mas há um detalhe importante que eu quero destacar nessa passagem. O detalhe é o seguinte: Deus está dizendo que Ele ia ferir o pastor. Ou seja, o Novo Testamento deixa muito claro que a morte de Jesus, ela não foi um acidente. A morte de Jesus estava dentro do plano de Deus. E quem conduziu toda a história para que Jesus morresse foi o Pai. E por quê? Porque Jesus tinha que morrer, era necessário que Ele morresse. Morresse em meu lugar e em seu lugar, era necessário. Por isso que uma outra profecia que fala da morte de Jesus, lá em Isaías 53, versículo 10, diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Jesus teve que morrer, foi da vontade de Deus que Cristo fosse morto, porque somente assim os nossos pecados poderiam ser perdoados. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E todos nós pecamos desde o dia do nosso nascimento. As mães que estão com os bebezinhos aqui, a igreja está cheia, e está chegando mais uma turminha aí, o ano que vem, pelo menos mais 3, está na fila. E acabou de chegar um essa semana, o Eduardo. Ou seja, acabou de nascer mais um pecador essa semana. Esse é o ponto. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Por mais lindo que seja um bebezinho, ele ainda é um pecador. Só você perguntar para a mãe. Pergunta para a mãe. Pega a Maitê, pequenininha, que já faz birra. E se a mãe não fizer o que ela quer, ela fica brava. E às vezes ela só acalma quando a mãe faz a vontade dela. Se levantar, por exemplo, quando ela começa a ficar bravazinha. Se der alguma coisa, tira um negócio dela e dá para outra criança. E ela é muito novinha. Vê qual é a reação dela. Por que as crianças também são assim? Porque são pecadoras.
todos nós já nascemos assim. E o pecado se revela com mais intensidade à medida que vamos crescendo. O pecado se revela com mais intensidade. E a Bíblia diz que a alma que pecar vai morrer. Isso quer dizer que todos nós estamos condenados à morte. Não só à morte física, todos nós não, toda a humanidade. Mas a morte espiritual, a não ser que alguém morresse em seu lugar. Mas quem poderia morrer em meu lugar? Eu não poderia morrer por mim mesmo, porque eu sou pecador. Nenhum de vocês poderia morrer por ninguém, porque todos nós somos pecadores. Então teve que vir do céu. Jesus veio por isso. E por isso que Jesus teve que morrer. Porque Ele nos substituiu. Apesar de ainda sofrermos a maldição da morte física, porque Jesus morreu no nosso lugar, Foi na qualidade máxima. Nós da condenação da morte eterna e temos a garantia de que um dia iremos ressuscitar e receber um novo corpo, um corpo glorioso, e viveremos eternamente. Mas para que isso acontecesse, Jesus teve que morrer em meu lugar e em seu lugar. E quem preparou todo esse cenário foi o próprio Pai, para que a justiça fosse feita. Então o texto diz que foi o Pai quem disse que ia ferir o pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. Então essa alerta de Jesus é que quando ele morresse, ele alerta os discípulos: vocês vão, ou melhor, quando eu morresse não, quando eu for preso, porque o sofrimento de Jesus começa ali, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir. Vocês vão fugir. E a alerta de Jesus visa reforçar a fé dos discípulos, de que ele não é um homem somente. Para dizer o que Jesus disse, ele não poderia ser somente um homem. Ele tem que ser Deus. Só Deus é capaz de saber essas coisas, saber o futuro. Mas não só isso. Quando Jesus disse: vocês vão me abandonar, ele está confrontando a autossuficiência dos discípulos, porque os discípulos achavam que não, nós nunca vamos abandonar. Eis o alerta: quando eu for preso, vocês vão. Pode transitar de novo. Vou dizer uma coisa para vocês: nós amamos a Deus menos do que nós dizemos. Nós somos menos fiéis do que nós achamos. Nós somos menos corajosos do que nós achamos. Jesus está confrontando os discípulos e alertando os discípulos aqui: vocês vão me abandonar. Mas, de forma linda, no versículo 28, você percebe a compaixão de Jesus. Olha o versículo 28: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Você tem aqui um exemplo da graça restauradora de Cristo. Porque observe, antes mesmo de que os discípulos abandonassem Jesus, Jesus já promete restaurá-lo. Olha que bacana. Ele disse: vocês vão me abandonar, mas só que é o seguinte: quando eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galileia. É muito interessante observar esses detalhes no texto. O Senhor Jesus não só adianta que eles iriam escandalizar, se afastar, deixá-lo, mas ele diz também que depois que ele morresse, ele ia ressuscitar. Porque a morte não seria o fim, a morte não poderia detê-lo. Meus irmãos, quando Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, ele está tocando no ponto central do Evangelho. Se Cristo não ressuscitasse, todos nós aqui estaríamos condenados eternamente ao inferno. O fato de Cristo ter ressuscitado mostra que a maldição do pecado, que é a morte, foi quebrada. A ressurreição é a garantia que o fracasso humano não é o fim da história.
Que fracasso humano estamos falando? O fracasso dos discípulos em serem fiéis até o fim, porque eles fugiram, deixaram Jesus sozinho quando ele foi preso. Mas se Jesus venceu a morte, então ele poderia trazê-los de volta. A ressurreição é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Quando Jesus ressuscita, isso quer dizer que a morte não foi capaz de prendê-lo. Ele não foi derrotado pela morte. Ele vence, ele ressuscita, ele levanta. E por isso um dia, todos aqueles que morreram com Cristo também vão ressuscitar. E pode ter certeza disso. A ressurreição é a garantia para todos os filhos de Deus que estamos salvos, porque os nossos pecados foram perdoados. A ressurreição é a grande esperança para cada um dos discípulos que fugiram com medo e traíram seu mestre. Porque lá na cruz, Jesus morreu por cada um dos pecados, inclusive pela covardia deles. A questão toda é, meus irmãos, lá na cruz, Jesus morreu pelos pecados que você ainda vai cometer. Essa é a grande esperança. É por isso que a Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A ressurreição é a garantia de que se nós falharmos em algum momento da caminhada, em Cristo há perdão para os nossos pecados, e qualquer pecado. Porque lá na cruz, todos os nossos pecados foram pagos. E a grande certeza de que eles foram pagos é que Jesus ressuscitou. A certeza de que Deus aceitou é que Cristo ressuscitou. Agora observe no versículo 28, ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Por que para a Galileia? Meus irmãos, a Galileia era o lugar onde os discípulos moravam. Todos eles tinham casa na Galileia. E depois da morte de Jesus, os discípulos não confiaram que ele ia ressuscitar. E é curioso isso na Bíblia. Porque por várias vezes Jesus falou para os discípulos que ele iria ressuscitar. Por várias vezes. No Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo 8, versículo 31, 9, 9, 9, 31, 10, 34, por várias vezes Jesus disse que ele ia morrer e ressuscitar. Mas isso não entrava na cabeça dos discípulos. Eles não conseguiam compreender isso. Eles estavam tão fixados de que Jesus iria inaugurar um reino terrestre, que essa ideia de morrer e ressuscitar não passava pela cabeça deles. E nem aqui eles ainda conseguiram entender. Essa declaração de Jesus, eles só foram entender depois que ele ressuscitou e de fato os encontrou na Galileia. Mas eles não conseguiam enxergar aquilo que estava claro diante dos olhos deles. Aí você fala: nossa, mas como esse povo era tapado? Mas isso acontece com a gente também. Nós ouvimos a pregação todo domingo, lemos as escrituras, mas tem coisas que parece que não faz sentido. Ou às vezes nós só conseguimos experimentar e ver que de fato é verdade quando passamos por uma provação, por uma luta. Então nós experimentamos do cuidado de Deus, do amor de Deus, da proteção de Deus, e então parece que aquela verdade passa a ter sentido para nós. Eles não conseguiam entender isso. Agora, o fato de Jesus dizer que ele ia encontrá-los na Galileia, eu achei maravilhoso isso aqui no texto. Maravilhoso. Primeiro porque a Galileia é onde eles moravam. E quando Jesus foi preso e Jesus morreu, o sábado foi o pior dia da história daqueles discípulos. O domingo foi o melhor dia da história deles, mas o sábado foi o pior dia. Eles perderam a esperança. Eles não criam que Jesus de fato ia ressuscitar. E para onde que eles foram? Para a Galileia, onde eles moravam.
voltaram para a vidinha deles. Alguns foram em direção à aldeia de Maús. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus então vai até a Galileia para encontrá-los e trazê-los de volta. Não é maravilhoso isso? O Senhor não fez biquinho, tipo, olha, não quero mais ninguém também comigo. Na hora que eu mais precisei, vocês fugiram, não quero mais ninguém. Ele não fez isso. Jesus foi até a Galileia encontrá-los e trazê-los para junto de si. E um outro detalhe, aonde Jesus os comissionou, os chamou pela primeira vez, na Galileia. Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar lá onde tudo começou, depois que eu ressuscitar. Eu vou encontrar vocês lá. É lindo isso no texto. Essa preocupação de Cristo. Meus irmãos, a obra de Cristo na cruz e a ressurreição nos assegura que mesmo quando falhamos, o Senhor permanece fiel e nos chama de volta. Deus não é um Deus que fica emburrado. Deus nunca fica emburrado, não é bacana isso? Deus nunca vira as costas para nós. Por quem Ele morreu, não. Aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles estão garantidos. Se você pecar, querido, Deus pode te disciplinar, puxar a sua orelha, trazer você de volta, mas a te abandonar, nunca, nunca. Não importa quão grande seja a nossa queda, a graça de Cristo é suficiente para nos levantar. E Jesus então vai lá para a Galileia para encontrá-los. Olha para você ver no capítulo 16, olha aí. 16, versículo 7. Nós temos aqui nesse capítulo a descrição da ressurreição. E o texto diz assim: depois que ele ressuscitou, ele manda dizer: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Como ele vos disse. Ele disse: eu avisa todo mundo que eu vou encontrá-los na Galileia, porque eu prometi, eu sou fiel e eu vou vê-los de novo. Jesus não abandonou os seus discípulos porque eles o abandonaram, mas ele os traz de volta, traz eles de volta para o caminho. Mas por que Jesus disse isso aqui? Jesus não disse isso aqui à toa. Jesus precisava tratar o coração daqueles discípulos. Nós vamos perceber isso agora no segundo ponto da nossa mensagem, que está do versículo 29 ao 31. E nessa última parte do texto, mostra o engano do coração presunçoso de Pedro. Pedro, ele subestima a sua fraqueza e superestima a sua fidelidade a Deus. Olha, acompanha a sua Bíblia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, nenhum modo te negarei. Assim disseram todos, diz o texto. Esse é um exemplo claro de que a presunção pode fazer. Pedro estava cheio de autossuficiência, cheio de presunção. Observe, a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não há nenhum, nem eu, nem nenhum de vocês que estão aqui, que podem bater no peito e dizer: eu não caio nessa, eu não peco. Ninguém aqui pode olhar para o outro e dizer: esse caiu porque é um fraco, eu não caía. Ninguém pode fazer isso, ninguém. Mas foi isso que Pedro disse. Pedro comete pelo menos 2 pecados aqui. Primeiro, ele não levou a sério as palavras de Jesus. Não levou a sério. Se Jesus disse que eles iam fugir com medo, o mínimo que Pedro e os demais discípulos deveriam é se entristecer,
clamar por misericórdia, mas a atitude de Pedro mostra que ele não levou a sério o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus disse, vocês vão me abandonar, Pedro diz, não, vamos não. Eu pelo menos não. Ao fazer isso, ele não leva a sério as palavras de Jesus. Isso é sério. Ele não atentou para quem estava dizendo. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. O que eles deveriam fazer é se entristecer, clamar por misericórdia, ficar pensativo. Mas não. A arrogância, a soberba do coração de Pedro e dos demais também estava aflorada ali. Então você observe que esses acontecimentos que iriam acontecer eram necessários para quebrar a soberba do coração daqueles discípulos, porque eles depois da ressurreição teriam uma grande missão de levar o evangelho para o mundo inteiro, e Jesus estava tratando o coração daqueles homens para que se tornassem grandes testemunhas para o mundo inteiro. E o que ele está quebrando aqui é a soberba e a autossuficiência. Segunda questão, Pedro se vê superior aos seus colegas. Além dele não levar em conta, levar a sério o que Jesus disse, ele ainda diz, olha, pode até ser que os outros façam isso, mas eu não. É o que ele diz aqui. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ele se colocou numa posição de superioridade dos seus colegas. Os outros podem até deixar o Senhor, agora eu não. Jamais eu farei isso. Jesus então confronta Pedro e pronuncia uma profecia pesada contra ele. Jesus dizendo o seguinte, Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Você não é tão forte assim. Você não é tão corajoso assim como você acha que é. Mas você percebe que o presunçoso, ele sempre pensa de si mais do que convém? O presunçoso, ele sempre acha que ele não vai cair, que ele é melhor do que os outros, que ele é mais forte, que ele é invencível. Ele sempre pensa assim. E o presunçoso só muda quando ele começa a quebrar a cara. Quando Jesus disse para Pedro o que ia acontecer, não era maldade de Jesus, na verdade é uma demonstração de amor surpreendente. Observe que Jesus dá detalhes. Ele diz aqui no texto, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, e essa palavra em verdade, lembra, é uma maneira de Jesus dizer, olha, vai acontecer. Que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás. Só Pedro destaca que Jesus disse que seria 2 vezes. Os outros só dizem que é antes que o galo cante. Mas esses detalhes são importantes. São importantes. E por que esses detalhes são importantes? Porque quando Pedro ouve, ele não leva muito a sério. Mas depois que ele negar o Senhor, ele vai lembrar dos detalhes, inclusive. Depois que o galo cantou pela 2ª vez, cada detalhe das palavras de Jesus faria sentido. Então, quando Jesus diz antecipadamente, Pedro, você não é tão forte, você não me ama tanto, você não é tão corajoso, eu não estou em primeiro lugar na sua vida como você disse que eu estou. E eu vou dizer uma coisa para você, antes que o galo cante 2 vezes, cara, você vai me negar 3 vezes. Jesus está falando isso por quê? Porque quando acontecesse, Pedro agora ia sentir o peso de toda a besteira que ele fez e que ele falou. Depois ele ia sentir isso na pele. Olha para você ver aí na sua Bíblia, lá no versículo 72. Eu vou pegar só a última parte, porque quando eu chegar lá eu vou expor o texto todo. Mas só a última parte, que eu acho que a maioria de vocês sabe que Pedro negou.
O versículo 32 diz o seguinte: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Ele negou 3 vezes. Ele foi confrontado. Olha, esse aí não é aquele que andava com Jesus? Não, eu não. Por 3 vezes. Mas eu só quero destacar agora, esse é o meu ponto aqui, é que Jesus disse com antecedência, justamente para que ele se lembrasse e pudesse se arrepender. E o texto diz que caindo em si, isso é arrependimento. O que é cair em si? Cair em si é quando você reconhece que você errou. Quando é que alguém está arrependido? É quando ele reconhece que errou, sem usar a palavrinha mais. A palavrinha mais não faz parte do vocabulário de alguém arrependido. Quem diz que está arrependido, mas sempre diz mas, ele tenta justificar o seu pecado, e pecado não justifica, pecado confessa. Quando Pedro cai em si, ele reconhece que não tem desculpa para o que ele fez, e ele desatou a chorar. Ele entra em desespero. E meus irmãos, todos os discípulos sofreram no sábado anterior à ressurreição, mas eu acho que ninguém sofreu mais que Pedro. Ninguém sofreu mais que Pedro. Tanto que quando Jesus ressuscitou, Jesus disse o seguinte: vai lá e conta para Pedro. Por que ele mandou contar para Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava arrebentado. E se você lembrar da história, quando contam para Pedro, Pedro sai correndo. Você já saiu correndo quando alguém te conta uma boa notícia? Criança que gosta que faz isso, né? Quando ela sabe que vai receber um presente, alguém chegou ele sai a mil. Assim foi Pedro, porque ver Jesus ressuscitado seria a cura do seu coração quebrado por trair o seu Redentor. Mas depois no Evangelho de João, nós vamos ler que Jesus por 3 vezes disse para Pedro: Pedro, tu me amas. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes ele negou. Então quando Jesus, você percebe nesse texto, que Jesus está demonstrando um amor, uma misericórdia que chega a ser constrangedor. Você não vê no texto nenhum lugar, apesar de serem passíveis de repreensão, mas Jesus aqui não está repreendendo o pecado deles. Está dizendo: vocês vão errar, mas eu vou estar lá para recebê-los quando vocês se arrependerem. Vocês vão errar, mas eu não vou abandonar vocês, eu ainda vou atrás de vocês, lá na Galileia. E alguns eu vou no caminho de Emaús. Jesus vai atrás. Isso é lindo na passagem. É lindo. Agora, a insistência presunçosa de Pedro mostra que ele precisava ser quebrado mesmo. Pedro precisava ser quebrado para o bem dele. Olha o versículo, volta lá para o capítulo 14, quer dizer, é no capítulo 14 ainda, né? Mas volta lá para o versículo 31 do capítulo 14. Diz assim: mas ele insistia com mais veemência. Sabe aquela pessoa que você fala e ele é teimoso, e ele é insistente, ele não baixa a cabeça, ele não baixa a guarda. Assim era Pedro. Diz o texto: e ele insistia com mais veemência. E aí ele chuta o balde. Diz: não, ainda que seja necessário eu morrer contigo, de nenhum modo eu vou te negar. E aí depois ele nega. E por que isso está relatado aqui? É para mostrar a soberba daquele coração que precisava ser tratado pelo Senhor. Só que Pedro não estava sozinho. Diz o texto: assim disseram todos. Eu não sei se a turma falou junto com Pedro, porque ficaram com vergonha, tipo, não é só ele não, nós morremos juntos também.
Mas provavelmente não, provavelmente eles eram soberbos também, junto com Pedro. E eles precisavam também ser tratados pelo Senhor. Agora observe um detalhe. No versículo 27, nós já lemos. Jesus disse que todos eles iam se escandalizar, ou seja, abandonar. No versículo 31, todos eles disseram que não iam. No versículo 27, Jesus disse que todos iam. No 31, eles disseram que não iam. Mas quando você vai no versículo 50, diz o texto que todos fugiram. Ou seja, aconteceu do jeito que Jesus falou. Um escritor, Rick Watts, ele diz o seguinte: os discípulos, pela sua autoconfiança interesseira, e eu gostei muito dessa aplicação dele pelo seguinte: quando você estuda o Evangelho de Marcos, e quem acompanhou conosco a exposição desde o começo, viu bastante isso, você percebe o quanto os discípulos tinham uma autoconfiança interesseira. Vamos rapidamente relembrar. Vai no capítulo 9, aí Marcos mesmo, está fácil, capítulo 9, versículo 33 e 34, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Agora, olha a conversa deles, 34, mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Isso é conversa de alguém humilde? Não, é conversa de alguém que se acha e precisava ser tratado pelo Senhor. E depois, no capítulo 10, versículo 35 a 37, então vamos encontrar aquela famosa história de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentamos à tua direita e outra à tua esquerda. E o texto vai dizer que os outros discípulos ficaram furiosos, porque havia ali um espírito de competitividade. No primeiro episódio, nós acabamos de ler, que ele discorriam quem era melhor. Aqui, Tiago e João correm na frente para tentar garantir um lugarzinho de honra à direita e à esquerda quando Cristo inaugurasse o seu reino, que na mentalidade deles ainda era um reino terrestre. Jesus então está moendo aquele coração presunçoso que eles tinham. E esse desejo, inclusive, de superioridade. Olha no capítulo 9 ainda, vai lá. No capítulo 9, versículo 38. Olha o que João diz: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus confronta eles: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Ou seja, eles se achavam no direito de dizer quem pode andar com Jesus e quem não pode, quem pode fazer parte do nosso time e quem não pode. E no capítulo 10, dá uma olhadinha, ainda no capítulo 10, versículo 42, Jesus então chama a atenção deles, depois que Tiago e João pedem para sentar à direita e à esquerda. Aí no versículo 42 Jesus disse, capítulo 10 de Marcos: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos.
Aqueles homens precisavam ser trabalhados pelo Senhor. E Jesus, durante os 3 anos que andou com eles, trabalhou. E a autossuficiência, a soberba era uma das questões. Você sabe por quê? É um perigo você ter privilégios espirituais. Você pode ficar soberbo. Por que de vez em quando nós ouvimos falar de pastores famosos que tiveram privilégios espirituais, que caíram em pecados horríveis? Porque é um perigo ter privilégios espirituais, porque nós temos a tendência de estragar tudo. E você confunde. Já percebeu que tem gente que Deus abençoa ela financeiramente, às vezes fica soberba? Já viu que tem gente que Deus abençoa ela com intelecto, ela é uma pessoa capaz de aprender as coisas, e ela fica soberba? Já viu que tem gente que melhora de vida e esquece de Deus? Nós temos dificuldade de lidar com as coisas que Deus nos dá. Você não pode estar diante de Deus se não for pela graça de Deus. Nosso coração, ele é uma fábrica de idolatria. Esses homens andaram com Jesus, viram coisas que nós só conseguimos visualizar quando lemos o Evangelho, mas eles viram, testemunharam, vivenciaram coisas extraordinárias, mas ainda havia um sentimento de autossuficiência agarrado no coração deles. Talvez você leia esse texto e pense, mas já não deveria ter mudado? 3 anos de discipulado com o mestre. Já era para estar melhorzinho. Você não fica às vezes com essa impressão? E aí você encontra os camaradas fazendo dessa forma. Agora, o que eu quero que você entenda, para que você também não seja soberbo ao pensar sobre o que eu estou dizendo, é que se eles foram passíveis de agir dessa forma, e eu e você? Muito mais. Nós não andamos como eles andaram com Jesus, não vimos o que eles viram. Então, a Bíblia diz: quem acha que está em pé, veja que não caia. Ninguém aqui é bom o suficiente. Ninguém pode dizer comigo não, ninguém. Nós dependemos de Deus para andar e permanecer de pé. Nós dependemos do Senhor. E esses 12 homens foram forçados a admitir que não passavam de pequeninos, as ovelhas dispersas, pequenas ovelhas, e que haverão de tropeçar, como tropeçaram. Eles tiveram que aprender isso com o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe qual que é o segredo das bênçãos de Deus? Com uma palavra só eu te respondo essa pergunta: humildade. Se quer receber bênção do Senhor, seja humilde. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Você quer ter uma vida atribulada, seja soberbo. Se sinta autossuficiente. Começa a achar que você consegue, que você pode. Eu tenho dinheiro, compro. Eu sou inteligente, eu faço. Eu tenho saúde, eu vou lá, trabalho e consigo conquistar tudo. Negativo. Essa semana, fiquei até comentando isso hoje de manhã na escola dominical, fiquei sabendo de alguém que ganhou na loteria, acho que 200 milhões. Depois de 20 dias morreu, fazendo tratamento do dente. Talvez ele pensou: agora eu vou deixar o meu dente daquele naipe. 200 milhões. E no tratamento do dente morreu. Humildade. Eu não estou dizendo que ele morreu por soberbo, eu não conheço esse homem, não sei de nada da história dele. Só estou dizendo que nenhum de nós devemos
alimentar soberbo no nosso coração, porque nós estamos hoje aqui, amanhã podemos não estar. Estamos de em pé, amanhã podemos não estar. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Jesus precisava trabalhar Pedro, precisava trabalhar Tiago, precisava trabalhar João, precisava trabalhar todos eles, porque esses homens, depois de trabalhado, tratado, quebrantado, iam virar o mundo de cabeça para baixo, como diz o livro de Atos. Deus quer usar cada um de nós, mas Ele precisa tratar o nosso coração de qualquer tipo de autossuficiência, porque você precisa depender do Senhor, confiar nele e depender dele. Eu concluo levantando algumas questões. Meus irmãos, Cristo continua a advertir o seu povo a respeito de suas fraquezas. Do mesmo jeito que Ele advertiu os discípulos ali, Ele continua a fazer isso conosco hoje, através da Bíblia. Quando você lê as Escrituras, a Bíblia vai falar o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pecadores, que não há um justo sequer, nascemos em pecado. A Bíblia vai dizer que sem Cristo não podemos fazer nada. Em cada parte das Escrituras, a Bíblia vai sempre mostrar que nós não somos nada por nós mesmos. A Bíblia continua nos jogando para baixo. Nós, por conta própria, que quer jogar para cima. Mas Deus faz isso para nos colocar no nosso devido lugar. E quando levantar, Ele fala, é eu que levantei. A única esperança de nos mantermos de pé é reconhecer que podemos cair. Você só continua de pé se você tiver consciência que você pode cair. Porque quando você tem consciência que você pode cair, você fica esperto. Você presta atenção aonde você pisa. E você observa se tem algum lugar para você colocar a sua mão. Você anda atento. Se você achar que você não pode cair, aí é que você cai. A nossa inclinação ao pecado nos mostra que dependemos inteiramente da graça de Deus para permanecermos fiéis. Você depende. Se você deixar de ler as Escrituras, se você deixar de orar, se você deixar de vir à igreja para ouvir pregações como essa, se você deixar de andar com o Senhor, você vai cair. Porque sem mim, diz Jesus, nós não podemos fazer nada. Nada. O amor de Deus revelado em seu perdão e misericórdia está sempre aberto para nós. A cruz e a ressurreição nos garantem isso. Não interessa o tipo de pecado que você cometeu, Cristo pagou por ele. Ele está de braços abertos para receber todos aqueles que vão até Ele com arrependimento e fé. Você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, independente do que você tenha feito, se você for até Jesus com arrependimento e fé, você vai encontrar perdão. Não interessa o seu passado. O que eu posso dizer para você é que com Cristo você tem um futuro. Não interessa o que você viveu, mas com Cristo você tem um futuro de perdão, de paz, de misericórdia e a certeza de que poderá morar no céu. Cristo ressuscitou para nos dar esperança. E por isso aqueles discípulos, mesmo fazendo o que fizeram, foram perdoados, tratados, se tornaram esses grandes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo servindo o seu Redentor. Amém? Vamos ficar em pé.